Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas do curso de assistente técnico judicial e extrajudicial. Nessa aula eu vou trazer para vocês uma dica, um parâmetro de como você deve elaborar o seu laudo pericial, ok? Então, aqui no primeiro tópico, encaminhamento do parecer técnico. Então, aqui eu trago um modelo de parecer técnico. Óbvio que eu tenho que adotar uma profissão, né? Uma atividade profissional. Eu não consigo aqui abordar e nem trazer modelos para todas as áreas de formação de vocês. Mas eu acho que com o que eu vou apresentar aqui, você consegue muito bem adequar a sua área de atuação, tá? Então, pontos importantes que você deve considerar no seu parecer técnico. Descrever o autor do processo, o réu. Aqui pode ser mais de um e aqui também pode ser mais de um, né? Só podem ser vários réus, vários autores também. Então, é importante que você descreva um a um quem são. E também mencionar o número do processo, a vara que está julgando esse processo. Isso tudo você vai ter informações no processo que o seu contratante lhe entregou para você estudar desde o início, né? Você tem condição de ter todas as informações através do próprio processo judicial, ok? Então aqui você vai se qualificar, colocar o seu nome, o número da sua inscrição no seu órgão de classe, se a sua profissão existir esse órgão de classe, perito assistente técnico. Você pode usar qualquer daqueles termos que nós estudamos aqui mais no início do nosso curso, tá? Devidamente habilitado, óbvio, por isso você está colocando aqui a sua formação e o número da sua inscrição do seu conselho de classe, com a indicação do locador para atuar nos autos da ação renovatória de contrato de locação. Informação muito importante: você é assistente técnico de quem? Do autor ou do réu? Então é importante que você venha aqui descrevendo e informando ao juiz quem você está prestando o seu serviço. Você está assistente técnico do autor ou do réu? Então aqui o perito ele traz com indicação do locador. Então o juiz já vai saber que você é o assistente técnico daquela parte. Então é muito importante que você traga essa informação, tá? Então, esse processo aqui se discute o quê? Ação renovatória de contrato de locação, tá? Então, a discussão desse processo gira em torno dessa situação criada no momento de renovar uma locação de um imóvel, tá? Aqui eu trouxe esse nome aqui como se fosse uma pessoa jurídica, tá? Pode ser, enfim, qualquer nome aí de uma empresa ou da pessoa, tá ok? Aqui o autor é essa empresa fictícia aqui. Que modelo de parecer em máquinas limitada move contra Ana Maria de Souza em curso perante a este juízo, que é esse daqui que você direcionou, e tendo concluído seus estudos, acompanhamento nas vistorias, análise e exames necessários, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelente apresentar as conclusões a que chegou através do seguinte laudo ou parecer. Pode ocorrer duas situações: ou você já preparar o seu parecer técnico já se dirigindo ao juízo, ou também se dirigindo ao seu contratante. Não tem problema, ok? Porque, na verdade, ele será obrigado a fazer a sua própria petição para juntar esse seu parecer técnico no processo, tá ok? Organização do parecer técnico, muito importante, e eu acho que são dicas que vai lhe ajudar a você montar esse seu laudo, mesmo que a situação trazida aqui nesse exemplo
não seja da sua área de atuação, mas dá para você realmente adequar, tá? Então, a introdução, né, em que página está, as considerações gerais. Nesse caso aqui foi feita a vistoria, né, que é exatamente o ato da perícia, a localização, onde foi que aconteceu essa perícia. Aqui já passa a ser informações muito características desse laudo aqui. Então, você pode modificar esses termos aqui, adequando ao seu parecer técnico da sua área, tá? Então, o perito vem aqui descrevendo o terreno, as benfeitorias que tem no terreno. A metodologia aplicada serve para muitas profissões, né? Qual foi a metodologia adotada pelo assistente técnico para elaborar esse parecer técnico, tá? Então, isso você pode aproveitar caso você não seja da área da engenharia, tá? A avaliação, aí ele aqui traz pesquisa imobiliária, valor locatício. Então, essas questões aqui abordadas nesse caso específico são voltadas para essa situação e você vai adequando para a sua área de atuação, tá ok? Aqui já inicia uma parte que é comum a todos vocês, que são começar a comentar os quesitos do juiz. O perito, ao responder os quesitos, as perguntas constantes no processo, ele tem uma ordem que ele tem que adotar. Ou então eu vou responder primeiro os quesitos do autor, ou então o requisito do réu. Não, ele primeiro tem que responder os quesitos feitos pelo juiz. Então, começa pelos quesitos do juiz, quesitos do autor, requerente é igual autor, tá? É a mesma coisa. Quesitos do requerido, que é igual o réu, é idem. Encerramento do laudo pericial. Então, aqui você já começa a vislumbrar o início da elaboração do seu parecer técnico. Breve relatório sobre os autos do processo. Isso é muito importante também. Vamos lá. Então, a introdução, o presente laudo pericial, conforme requerido pela autora, tem como objetivo, você vai descrever aí qual é o objetivo desse laudo pericial, desse parecer técnico. Você pode chamar de laudo pericial ou de parecer técnico, aqui pode ser parecer técnico, tá ok? A determinação do valor da locação dos imóveis comerciais de propriedade do requerido. Requerido é igual a réu, tá? São termos utilizados no processo em que você vai ver muito autor, réu, requerente, requerido, exequente, executado. Sempre autor, réu é o que vai nortear essa demanda, tá? Então, o endereço aqui do imóvel, o nome da rua, tudo mais. Então, aqui bem voltado para esse tipo de processo, né? Então, é importante que você, nesse primeiro parágrafo, você descreva qual é o objeto desse parecer técnico, o que está acontecendo, tá? Como ele colocou aqui, conforme requerido pela autora, tem como objetivo a determinação do valor da locação. A discussão aqui é exatamente essa. Qual o valor justo dessa locação? Tem a relação entre locatário e locador, às vezes, é um pouquinho conflituosa. E chega um momento em que o autor, né, o dono daquele imóvel, ele pretende, vislumbra aí um reajuste. Só que esse reajuste está muito acima do mercado imobiliário. E aí aquele locatário se vê no direito de interpor uma demanda judicial, requerendo ao juiz que estabeleça um valor de aluguel justo, e ele vai depositando em juízo enquanto esse processo está em andamento. Ele deposita esse valor em juízo e pede ao juiz: seu juiz, olha, o meu locador está cobrando muito caro e esse valor aqui eu considero X. O senhor, por favor, analise aí
e nomeia um perito e para ver se eu estou certo ou estou errado. E essa demanda aqui gira mais ou menos em torno disso, tá ok? Então, aqui o assistente técnico continua analisando se o contrato de locação estabelecido entre a parte tem-se que presente a renovação é para o período de 5 anos. Então, aqui ele inicia, ele descreve o que está acontecendo no processo. Isso demonstra o quê? Que o assistente técnico, esse assistente técnico, ele não foi irresponsável a ponto de elaborar um parecer técnico sem tomar realmente o conhecimento, fazer a leitura daquele processo. Essa introdução aqui, em que ele descreve exatamente o que está acontecendo naquele processo, ele demonstra que leu, que tem conhecimento e que domina o que está falando, tá? Então ele fala, a autora oferece para renovação um aluguel mensal de X, a recontextuação nas folhas ou páginas 135, 137, aceitando a renovação pelo período, mas propondo o aluguel mensal de 350 mil reais. Ele continua descrevendo tudo que consta no processo, as folhas 152, 153, a reindicou como perito Celso Davi Rodrigues, apresentando seus quesitos, as folhas 148 a 155, indicado a perita judicial, bem como assistente técnico por parte da autora, apresentando seus quesitos. A vistoria técnica nos imóveis foi realizada pela perita judicial, acompanhada dos peritos assistentes. Você vê aqui, ó, ele que se denomina peritos assistentes. No dia 20 de janeiro de 2011, aqui então ele faz uma breve introdução do processo e descrevendo a dinâmica de tudo que está acontecendo. Isso é muito interessante, que você também elabore um parecer com essa descrição, com essa introdução, com todas as informações possíveis do processo, até porque é exigência legal, né? Continuando, descritivo sobre o ato da vistoria, utilizando informações do processo. Okay? Outro descritivo também muito importante. Considerações gerais sobre a vistoria. Da forma minuciosa, foi realizado estudo da matéria, procedeu ao júris perito, enfim, é um termo também utilizado para se referir ao perito nomeado pelo juiz, tá ok? Então, aqui ele vem falando sobre a vistoria, sobre a localização que aconteceu essa vistoria, as características da região. Esse laudo vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então, você vai ter ele como modelo e você pode falar, poxa, Rosana, mas minha área é médica, ou a minha área é completamente diferente dessa, o meu é de tecnologia da informação, ou psicóloga, como é que um modelo para mim? Olha, exatamente, não modifica muita coisa, só modifica, óbvio, a sua área de atuação. Então, as questões aqui você vai adequar a esse modelo que eu trouxe para você, tá ok? Não tem eu tenho a absoluta certeza que no momento que você for argumentar, através do seu parecer técnico, você vai ter total capacitação para desenvolver os termos, desenvolver tudo o que você pretende, com muito brilhantismo e domínio do que você está falando. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse parecer técnico, tá? Aqui o perito faz uma descrição das características da região, ele vem fazendo um relatório muito bem elaborado, e é assim que tem que ser, né? Eu não vou ler aqui com vocês para não ficar muito exaustivo, mas esse modelo vai estar à sua disposição e você já vai pensando de que forma você pode adequar a sua área de atuação, ok? Ele continua aqui, agora a descrição do imóvel em relação ao terreno, tá certo? Então aqui, quais são as benfeitorias que ele achou nesse imóvel?
Então ele vem realmente descrevendo isso com muito cuidado, com muito detalhadamente, e fica um trabalho magnífico de se visualizar, e também traz uma segurança de que aquele perito ele atuou realmente de forma detalhada, trazendo todas as informações que o juiz precisa, né? A metodologia, que nós conversamos também em nossas aulas, você deve indicar, informar ao contratante e, consequentemente, ao juiz também, qual foi a metodologia utilizada por você. Assim como a exigência para o perito judicial, deve ser para você também, né? Embora não exista não existe nenhuma legislação com essa obrigatoriedade, mas alguns juízes eles já trazem isso nos seus próprios despachos, tá? Então agora ele fala sobre a metodologia que foi aplicada para a elaboração desse laudo e para as suas conclusões também, né? Então ele bota aqui: para a determinação do valor da locação dos imóveis, que é mais de um, foi utilizado o valor médio de mercado da própria região e as ofertas de imóveis comerciais, bem como a avaliação imobiliária da região e informação de site especializado no setor imobiliário. Óbvio que junto com esse parecer técnico ele trouxe todas as provas do que está descrito aqui, das pesquisas dele. Se ele foi fazer uma pesquisa na imobiliária, está lá o documento escrito das imobiliárias, os sites que ele usou vão estar printados e anexados a esse parecer técnico, que não basta também, às vezes, você só afirmar. É importante que você junte ao seu parecer, né? Então, aqui ele vem falando sobre as benfeitorias. Enquanto as benfeitorias entendemos ser simples adequação e o atendimento da cláusula 5ª do contrato de locação. Aqui ele demonstra que leu o contrato de locação na inteireza, o que realmente reflete o interesse e a capacidade dele em elaborar esse relatório, certo? E assim ele continua trazendo outras informações a respeito da metodologia que ele adotou para chegar às conclusões dele. Continuando então, aqui ele continua descrevendo toda a pesquisa imobiliária que ele fez e realmente ele traz ponto a ponto todo o resultado dessa pesquisa, o resultado desse estudo dele. Sobre os quesitos, ele agora passa a entrar no outro tópico do seu parecer técnico, que são os quesitos. Que, afinal de contas, ele foi contratado por uma das partes, ele tem que se manifestar também sobre os quesitos, né? Então, ele inicia falando sobre os quesitos que o juiz apresentou no processo. Então, vamos analisar juntos aqui. Quesito número 1, o juiz perguntou qual o valor do locativo e mercado na data do início de renovação do contrato. E a resposta do assistente técnico, ele é muito objetivo: o valor locativo determinado por nosso estudo, no estudo dele, e qual foi a forma que ele chegou a essa conclusão, ele já explicou lá atrás, né? Quesito 2 do próprio juiz: observar a existência de eventuais benfeitorias na avaliação do valor de aluguel. O assistente técnico responde: entendemos que o que observamos é a aplicação da cláusula 5 do contrato de locação, que trata da manutenção e outros ajustes por conta de adequação para uso. Quesito número 3. Outros esclarecimentos que o perito entender pertinente para a solução da lide, o signatário se reporta ao corpo do presente laudo. Então, aqui, a resposta dele sobre todos os esclarecimentos que o juiz trouxe em seu quesito, ele diz: no meu relatório tem toda essa resposta. Todos os esclarecimentos estão no meu relatório anteriormente apresentado, né? Agora ele passa a responder os quesitos da autora, da requerente, que é igual autora. Onde consta esses quesitos apresentados, consta nas folhas
154 e 155 do processo, tá? Então, tem o quesito número 1, número 2, sempre da requerente, tá? Vamos aqui, quesito número 3, por exemplo. Queira o ilustre perito apresentar o valor locatício obtido pelo método comparativo direto. Importante frisar o seguinte, esses quesitos, eles já constam no processo, o perito já respondeu e agora o assistente técnico está respondendo de forma independente, trazendo as suas convicções, esquecendo-se das convicções do perito. Essas são as suas convicções, as suas conclusões. Se ele concorda com o perito em algum ponto, ok. Se ele não concorda, ele traz a resposta ao quesito da forma que ele entende, ok? Então, vamos ver aqui uma questão, aqui o quesito número 4, por exemplo. Queira o ilustre perito apresentar a idade real das edificações existentes. Então, o assistente técnico responde o signatário, ou seja, o assistente técnico, se reporta ao item 4º do laudo pericial da perícia judicial. Isso significa o quê? Ele concorda com a resposta do perito judicial nomeado pelo juiz. Então, ele aqui não vai se debater com outra informação, porque ele concorda plenamente com o que foi trazido pela perita judicial, tá certo? Então, aqui existe a concordância. Quando não ocorre, ele vai trazer, você vai trazer, no caso, a sua resposta, a sua convicção, ok? Queira a ilustre perita elucidar se as eventuais formas reforma realizada pela empresa locatária alteraram a estrutura e a idade real do imóvel. Veja bem, todos esses quesitos são direcionados para o perito nomeado pelo juiz, ok? Então, responde o perito e depois os assistentes técnicos respondem também conforme suas convicções e conforme após todo aquele estudo que ele fez, vem as suas conclusões aqui, tá certo? Aqui a resposta desse assistente técnico foi conforme observado pela perita judicial e os peritos assistentes, lembrando aqui que são mais de 2 assistentes técnicos, aliás, são 2 assistentes técnicos, um contratado pelo autor, outro contratado pelo réu, designado pelas partes em vistoria realizada, as reformas encontradas nas edificações foram executadas pela adaptação às necessidades do requerente, ok? Então, ele quer dizer, olha, não beneficiou em nada o proprietário do imóvel, beneficiou quem estava ali residindo, quem estava utilizando o imóvel, né? Então, ele aqui, mais uma vez, ele concordou com o laudo pericial, né? Então, ok, vamos enfatizar um pouquinho o que disse lá o perito. Vamos repetir a resposta mais para enfatizar, mais para chamar um pouquinho mais de atenção. Então, aqui vai respondendo os quesitos, agora vem os quesitos do requerido ou do réu. Então, responde novamente todos aqueles quesitos. Se concordar com as alegações do perito judicial nomeado, ok, se manifeste nesse sentido. Caso contrário, também aborde em sentido contrário, mas justificando o porquê. Lembre-se que a importância que tem esse seu parecer técnico, e tem tanta importância quanto ao laudo pericial. Nós vamos continuar abordando essa matéria da importância do parecer técnico do assistente técnico, tá ok? Então, aqui ele começa, então, a responder os quesitos do requerido, do réu. E ele diz aqui que onde estão esses quesitos, estão nas folhas 152 e 153 do processo. E passa a reescrever todos os quesitos e a responder também. Aqui nessa resposta, ele mais uma vez se reporta ao laudo pericial da perita judicial. Concordou nesse ponto, tá certo? Então, aqui já
ultrapassado e esgotado todas as argumentações e respostas aos quesitos, encerramento do parecer técnico. Então, vem aqui esses termos, que também é importante, é uma dica, você utiliza da forma que você desejar, com uma alteração ou outra, mas guiando mais ou menos por essa dica que eu trago aqui, tá bom? Então, dada por cumprida a missão, encerra-se o presente laudo pericial. Você pode colocar o laudo. Eu sempre sugiro que seja parecer técnico. Eu sempre considero que o laudo pericial é aquele elaborado pelo perito que o juiz nomeou. Portanto, aqui eu usaria o termo parecer técnico, ok? Encerra-se o presente parecer técnico, que vai editado em 13 folhas, importante isso, todas de um só lado, também importante isso. No judiciário se usa muito isso, com medo de haver qualquer edição naquele documento. Olha, eu não escrevi nada atrás, tá? E tem 13 folhas o meu parecer técnico, então se desaparecer uma, tem que ter 13 folhas. O juiz já fica sabendo, né? Seguindo esta última folha, datada e assinada para todos os fins de direito, colocando-se à inteira disposição deste respeitável juízo para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários. Aqui é uma forma bem simpática de encerrar, né, o parecer técnico. Adiante, você vai trazer sua assinatura, o local e data, o seu nome completo, número de registro do órgão de classe, se tiver, e número de registro de perito junto ao tribunal. Se tiver, caso você atue também como perito, você pode utilizar o seu número de cadastro junto ao tribunal, por mera informação aqui, tá? Mas se você só atua como assistente técnico, isso aqui não precisa, tá bom? Então nós finalizamos aqui essa nossa aula. Espero vocês na próxima. Até lá!